São todos irmãos, com a paz de Cristo, amém? Você que trouxe sua Bíblia, abra lá em Romanos, capítulo 11, do 17 ao 24. Enquanto você vai procurando a palavra, vamos orando, vamos pedindo para que Deus, para que o nosso Pai, Romanos, capítulo 11, do 17 ao 24. Vamos pedindo para que o nosso Pai nos direcione, que Ele direcione esse culto, que Ele direcione os nossos corações, para que Ele venha operar conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle nesse local. Amém, queridos? Pai amado, Senhor Deus, desde já, Pai, vai trabalhando, Pai, no nosso meio, Senhor, nos trazendo, Pai, esclarecimento da Tua palavra, Pai, esclarecimento, Pai, do Teu querer, Pai, da Tua vontade, Senhor. Sim, Pai, vai trabalhando, Pai, sobre nós, Pai, sobre as nossas necessidades, Senhor, nos trazendo cura, entendimento, revelações, Pai, nos levando ao mais profundo, Senhor, do Teu querer, Pai. Em Teu santo nome nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai trabalhando, Pai, sobre a necessidade de cada um, Pai, neste local, Pai, em Teu santo nome, assim nós te pedimos. Amém e amém, Senhor. Todos encontraram? Então, lá em Romanos, capítulo 11, do 17 ao 24, nos diz assim: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te pouparás. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, e nela permanecereis. Doutra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertá-los de novo. Pois, se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em oliveira boa, quanto mais serão enxertados na própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Podem tomar seus assentos. Então aqui, na carta de Paulo aos Romanos, ele está falando da oliveira, né? Ele está falando ali, trazendo um exemplo, né, da oliveira. Mas o que essa palavra realmente quer nos dizer? Certo? Então ele diz, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliva, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, saiba que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Bom, então ali, meus irmãos, essa palavra aqui, ela está falando dos judeus, que fazem parte da oliveira boa, certo? O povo chamado, o povo escolhido por Deus. E muitos não creram em Jesus, não creram no Messias. E a palavra está nos dizendo que esses galhos foram quebrados, foram arrancados da oliveira boa. E ali nós, que somos uma oliveira brava, fomos enxertados na oliveira boa, certo? Mas
a gente tem que entender aqui que essa palavra, ela traz algo a mais aqui, tá? Quando nós falamos de enxerto, certo? Eu manjo muito pouco de agricultura e dessa lida, mas os irmãos que entendem de enxerto, certo? Quando nós vamos enxertar uma árvore para que ela produza frutos, às vezes a gente tem lá uma árvorezinha pequenininha assim, já está gerando frutos. Nós pegamos um galho de uma árvore que já gera frutos, certo? E enxertamos ali numa raiz a qual, de uma árvore nova, de uma árvore que ainda não gera, e aquela raiz vai vir com a seiva até aquele galho, até aqueles ramos ali de uma árvore que já gerava frutos, e vão começar a gerar frutos, certo? Daí a gente tem lá uma árvore enxertada, pequena, que gera frutos. Só que aqui, o que Paulo está falando vai completamente contra a natureza, certo? Ele fala de uma oliveira brava, uma oliveira que não gera frutos, que não gera nada, certo? Ela é enxertada na oliveira boa, certo? E se a gente for pensar pela lógica humana, tu está pegando algo que não produz, está enxertando aqueles galhos que não produzem numa árvore que produz. O que acontece se a gente fosse avaliar pela lógica natural? Tu tem um galho que não produz, indiferente onde ele estiver, ele não vai produzir, porque ele é uma oliveira brava, uma oliveira que não produz, certo? E o que acontece aqui? E o que o Senhor está nos dizendo aqui, ó? Participantes da raiz e da seiva. Então ali, quando Ele nos enxerta na oliveira boa, nós nos tornamos participantes da raiz e da seiva. O que isso quer dizer? A raiz, ela vai nos sustentar, e a seiva daquela árvore vai passar pelos galhos da oliveira brava. O que essa seiva representa? Ela representa o sangue de Cristo. Quando tu aceita Cristo, quando tu é enxertado na oliveira boa, o sangue dele passa a fluir em tuas veias, em nossas veias. E mesmo que nós sejamos aqueles galhos que não produzem nada, aqueles galhos secos, aquilo que não tem valor nenhum para a agricultura, aquilo que não gera nada, por aquela seiva que passa sobre nós, aquilo vai nos trazer vida, aquilo que vai fazer nós gerarmos. Nós vamos gerar não por nossa causa, mas nós vamos gerar por causa da seiva, por causa do sangue de Cristo que está circulando agora nesse momento em nossas veias. Glórias a Deus. Nós conseguimos entender isso muitas vezes, meus irmãos. Que nem quando o irmão estava testemunhando ali, fomos lá cantar naquele local. E ali já começou a acontecer um monte de atrapalhadas, um monte de coisa impedindo eles de chegarem naquele local. O diabo já estava vendo coisas grandes que Deus faria através dessas vidas que eles mesmos não estavam vendo. Por exemplo, está tocando nesse local, nesse momento. Mas é um local pequeno. Às vezes a gente olha assim, são coisas tão pequenas, meus irmãos. É grandioso. É grandioso. É algo grande. Nós estarmos aqui nos alimentando, nos sustentando da palavra, crescendo, entendeu? Nos preparando, permitindo que essa seiva venha fluir sobre nós, e que nós mesmos sendo aqueles galhos secos, aquelas coisas que não geravam nada, passamos a gerar, mesmo não querendo gerar, não estar nem pensando em gerar, começamos a gerar. Aleluia. Mas como assim? Sabe, tu para ali com o teu vizinho e começa a conversar com ele, diz assim, ele começa a falar coisas para ti, daí tu diz, eu era assim também, antes de conhecer Cristo, cara, eu tinha um problema de depressão, problema com bebida, essas coisas, mas depois eu me converti, sabe, comecei a frequentar a igreja lá, como quem não quer nada,
Chegou um dia assim, eu notei assim que eu não estava mais nem bebendo mais, não tinha, passou um dia lá, eu não caí, eu notei, não tinha bebido nada. E outro dia eu fui olhar, olhei aquela cartela lá, minha cartela do remédio para depressão, não tinha tomado nenhum, esqueci do remédio e tudo mais, e por conta assim, só simplesmente assim, fui curado assim, sem nem sequer notar. Daí tu começa a dar um testemunho desse pro teu vizinho já começa assim, opa, para aí, o que está acontecendo com ele? Tu já está pregando para ele sem saber que tu está pregando. Teu vizinho, ele começa a te assistir e se lembrar de coisas de quando tu fazia, quando não conhecia Cristo. E daí já começa a ver tu chegando em casa diferente, tratando tua esposa de uma forma diferente, tratando teus vizinhos de uma forma diferente. Talvez nós, pelo menos eu, era aquele cara rude, sabe? Aquele cara, sabe, sem a educação mesmo, né? Vamos falar objetivamente, né? Daí Deus vê tu, daí as pessoas começam a ver tu sendo lapidado, tu sendo transformado. Um conhecido meu pegou e disse-me assim, cara, tu tá muito diferente de quando eu te conheci. Tá muito diferente. Tá muito diferente. Isso é o Cristo que eu aceitei. Tem um amigo meu, né, que é amigão meu mesmo, ele disse bem assim pra mim, uma hora dessa você tem que ir lá na tua igreja lá. Vai fazer o que lá? Não, tem que ir lá ver o que tu achou lá naquela igreja. Tu largou tudo de mão, foi pra lá e agora tu vive uma vida diferente lá, e a gente andava junto e cara, eu sempre te admirei assim, e não que eu não te admire agora, mas agora eu tô curioso para saber o que tu conheceu lá, o que tu viu lá naquele local. Amém. E mesmo sem pregar, meu irmão, tu vai estar testemunhando. Amém. Tu vai estar mostrando, tu vai estar gerando frutos. O que o Senhor precisa para que Ele passe a gerar frutos a partir das nossas vidas? O que Ele precisa? Ele só precisa de um coração disponível. Ele só precisa de um coração disponível. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Ele não quer que tu vá lá para a estrada, lá, subir num caixote, começar a pregar. Ele não quer. Não, ele só quer que tu, eis-me aqui. E tu vai estar lá na fila do mercado. Daí uma pessoa vai virar para ti, vai te falar alguma coisa. E daí a presença, a seiva que circula sobre ti, o sangue de Cristo que está sobre ti, o Espírito Santo que está habitando através de ti, ele vai te dando as palavras e tu vai falando para aquela pessoa. Uma vez eu encontrei um cara, cheguei de serviço, estava em uma outra cidade, estacionei o carro, veio um cara, perdi o ônibus, tu consegue me consegue aí qualquer valor aí, cara, para me ajudar a completar a passagem? Cara, não tem nada agora e tal, eu tenho que ir lá. Tinha chegado cansado e tudo mais, eu peguei minhas coisas, estava indo assim, daí Espírito Santo, volta lá. Aí eu peguei, cara, vem cá. Ele era um pouquinho mais alto do que eu, assim, dessa largura assim, ele veio assim, e a hora que ele chegou perto de mim, eu botei o dedo no nariz dele e disse assim, tu tem que entregar tua vida para Cristo, rapaz. Tu tem que te alinhar com Cristo, tem que entregar tua vida para Cristo, rapaz. E ele pegou, baixou a cabeça e me disse bem assim, tu já é o segundo que me fala a mesma coisa hoje. Glórias a Deus. Tu é o segundo que me fala a mesma coisa hoje. E ele pegou e começou a falar, ele disse, eu estou desempregado há mais de um ano, lá em casa está desaparecendo tudo, não tem mais nada lá. Meu vizinho, eles levaram minha esposa e minha filha para a igreja, agora eles estão na igreja, lá. Eu comecei a falar com ele, e nisso o Espírito Santo, abençoa ele. Eu ia falando com ele e abençoando ele. E eu, cara, entrega a tua vida para Cristo, meu. Se a tua esposa está lá, vai lá junto com ela, cara, vai lá e clama. O Senhor tem algo para ti, o Senhor tem algo para fazer na tua vida, meu irmão. Amém. O Senhor tem algo para fazer na tua vida. Eu não digo que tu tem que fazer da mesma forma que eu fiz, mas ali o Espírito Santo vai te direcionar da forma correta.
ali, como ele já estava pronto, ele já estava ali simplesmente precisando de um empurrão, o Espírito Santo vai lá e diz: fala isso para ele assim. Muitas vezes tu vai estar falando ali e as pessoas vão estar sentindo, sabe o quê? O fluir do amor de ti tocando nelas. Glórias a Deus. Elas vão estar sentindo o amor saindo de ti e vão falar para ti, ou vão sair falando bem assim: nossa, eu sinto uma coisa tão boa aqui falando contigo. Isso é a presença de Cristo. Isso é a presença de Cristo, meu irmão. Para todos aqueles que for falar alguma coisa, eles vão ser simplesmente impactados, vão ser simplesmente tocados com palavras simples, com coisas simples saindo do teu coração. Quando os irmãos tocam aqui, eles falam: a gente é simples, né? E tal. Mas o Senhor está olhando o coração. E Ele ama as pessoas simples. Porque nada valeria sermos profissionais, pregadores profissionais, músicos profissionais, se não estivéssemos com Cristo. Porque vai chegar um dia que vai vir recolher a noiva, e Ele vai pegar o simples e vai dizer: vem, vem a mim, minhas crianças. Ele vai abrir e vai dizer assim: ó, lembra daquele abraço? Vem cá que eu vou te dar um abraço mais apertado do que aquele. Lembra das vezes que tu chorou? Agora não tem mais choro. Agora tu está comigo. Agora não tem mais pranto. Não tem mais dor. Agora nós vamos para uma eternidade juntos. Meus irmãos, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ser moldados, vamos ser trabalhados. O Senhor vai nos usar conforme Ele quer. Vai nos usar em diferentes circunstâncias. Nós vamos passar por momentos difíceis. O diabo vai estar olhando para ti e ele vai estar te enxergando já, vai estar enxergando em ti potenciais que tu ainda não viu. Pessoas que vão ser tocadas pela tua vida que tu ainda não viu. Coisas grandes que vão fluir de ti. Meus irmãos, se nós entendêssemos o poder que tem a igreja, se nós entendêssemos aquilo que Cristo liberou para nós, Ele diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Para quem é isso? Para todo aquele que crê. Alguém crê aqui? Quem crê aqui? E for batizado e desceu as águas. Então isso está liberado para a igreja do Senhor. Muitas vezes a gente, como igreja, a gente fica pensando assim: não, isso é coisa do pregador. Não, isso é coisa do diácono. Não, isso é coisa do... Não, querido. Foi visitar teu amigo lá, que estava doente. Pô, querido, posso orar contigo? Ah, mas ele não é cristão? Não, mas eu vou orar contigo. Eu tenho fé em Cristo, que Cristo vai te curar. Amanhã depois tu ora por alguém, a pessoa é curada de imediato ali. E amanhã depois está aqui contigo. Ô irmão, eu queria dar um testemunho aqui do meu amigo que foi curado. Da bênção que aconteceu. E daí tu vai chegar em casa e vai dizer: Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por usar esse cara simples aqui para fazer tua obra, para manifestar teu reino na vida daquele homem, daquela mulher. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. E não te ensoberbeças, mas tema. Nós estamos ligados à videira verdadeira, à oliveira boa, pela fé. Pela fé.
Só que nós temos que entender que pelo fato de estarmos ligados, pelo fato da seiva estar fluindo através de nós, tudo aquilo que Cristo fez sobre essa terra, a gente tem autoridade para fazer também. Glórias a Deus. Em meu nome vocês farão obras iguais ou maiores que as minhas. Aleluia. Em meu nome, vocês farão obras iguais ou maiores que as minhas. Meus irmãos, entendam que tudo aquilo que Cristo fez, nós estamos autorizados para fazermos também. A igreja está autorizada a fazer também. Aleluia. Nós temos deixado um poderio de Cristo, está liberado, está ali, disponível para nós temos deixado passar. Mas eu já orei e nada aconteceu, vou orar de novo. O irmão falou ali, estou com um zunido no ouvido ali, vamos orar de novo, vamos orar até a cura vir, até acontecer. Mas eu estou indo no médico também. Vai no médico, faz a parte com o homem lá. Talvez Deus vai usar o médico lá para te curar. Talvez Deus vai pegar e vai te curar aqui instantaneamente. Talvez muitas vezes Deus não vai te curar aqui dentro, até para que não venha o coração do homem a se ficar soberbo, achar, eu orei, ele foi curado. Não, vou mandar esse cara lá no médico lá e ele vai ser curado lá, para que não tenha nenhuma vaidade no meio da minha igreja. Para que a noiva do Cordeiro seja pura e não se ache em nenhum momento. Durante o louvor aqui, meus irmãos, lá na nossa congregação lá, os irmãos estavam testemunhando que durante o louvor eles estavam louvando, daqui um pouco terminou o louvor, veio um sapateando para frente, diz, durante o louvor eu fui curado, tinha um problema numa perna e tudo mais, foi curado. Durante o louvor, meu irmão, se tu está com alguma coisa que te impeça, já vai crendo, eu estou sendo curado agora, vou estar sendo curado agora. Amanhã depois a gente vai estar colhendo esses testemunhos aqui no meio da igreja. Vamos estar colhendo tudo aquilo que nós pedirmos, crendo que já recebemos, assim será feito. Meu irmão, o que tu precisa, o que tu busca, o que está te faltando, o que nós não temos conseguido acessar ainda, que Cristo já liberou para nós. A nossa fé, muitas vezes a nossa fé vem sendo trabalhada. A palavra de Deus diz que nós vamos crescendo de glória em glória. Então nós vamos buscando. Não consegui chegar lá ainda, vou glorificar mais, vou orar mais, vou buscar mais e vou avançando. Isso é que nem como se a gente estivesse subindo uma escada. Cada dia a gente dá um passo ali, a gente sobe um pouquinho mais, a gente vai subindo e daqui a um pouco a gente já conseguiu acessar aquilo lá, já temos a fé para aquilo, e daqui a pouco a gente vai subindo. Daí a gente acessa mais um outro nível, um outro patamar, já conseguimos acessar outras coisas que nós não conseguimos acessar antes. E assim vai acontecendo em nossa vida. E assim vai acontecendo em nossa vida. Mas nunca tome os méritos para si. Porque é a seiva que sai da raiz, que vem e alimenta a oliveira brava, aquela oliveira que não gerava nada, que não tinha frutos, que não era nada, que só servia para ser cortada e colocada ao fogo, só servia para simplesmente virar lenha, tá? E através da seiva, através do sangue de Cristo, agora começa a gerar. Começa a gerar. O Senhor nos libera para coisas maiores em todas as áreas. Se tu é um agricultor, meu irmão, chega lá, abençoa o local onde é que tu está fazendo o teu plantio e diz, Senhor, eu consagro esse local a ti, Senhor. Que essa terra venha a ser uma terra produtiva e a terra mais produtiva dessa região. Começa a declarar sobre aquele local. Nossa, veio uma seca tão grande.
o vizinho lá produziu, cara, não sei o que aconteceu. Se tu tem animais que se reproduzem de reprodução, abençoa, diz Senhor, que eles se reproduzam de uma forma extraordinária. Abençoa aquilo que tu tem. E quando o Senhor te abençoar, começa a abençoar teu irmão. Começa a lembrar daquilo. E lembra, isso aqui tudo foi o Senhor que me abençoou. Isso aqui foi Ele que fez por mim. Ele me fez prosperar. Ele me fez crescer. Ele me fez ir além. Os irmãos que trabalham com obra, Senhor, abençoa minhas mãos, Pai. E que obras extraordinárias, Pai, sejam feitas através de mim, Senhor. Que obras extraordinárias sejam feitas através de mim, Pai. E consagra aquilo ali que tu está fazendo. Senhor, eu estou fazendo para Ti, Pai. E que isso aqui é uma casa, Pai. Então já abençoa a pessoa que vai morar nessa casa, Senhor. Eu consagro, Pai, meu trabalho a Ti, Pai. E já abençoa a pessoa que vai morar aqui, Senhor. Abençoa já essa vida, Pai. Já libera palavras, Pai, para essa vida, Pai. Porque saiba que aqui é um filho de Deus, que é um filho do Deus Altíssimo que está fazendo essa obra aqui. E que seja muito abençoada essa família. E a palavra também nos diz que se por um acaso teve alguns ramos que foram cortados, mas depois se arrependeram, entenderam quem era Cristo, voltaram, o Senhor diz: eu posso reenxertar esses galhos, a oliveira boa. Amém. Glórias a Deus. Talvez, meu querido, tu conheça alguém que se desviou dos caminhos do Senhor. Chega a falar para ele: meu amado, meu irmão, volta para os caminhos de Cristo. Volta para os caminhos de Cristo. Volta. E o Senhor vai reenxertar aqueles galhos que não produzem nada. A oliveira boa, eles não passarem a produzir. Não, em casa vocês procurem, mas lá em João capítulo 15, do 1 ao 2, diz bem assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não der frutos, ele corta, e todo que dá frutos ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Então, muitas coisas em nossa vida, quando ele fala que ele vai limpar os ramos, ele está dizendo assim, ó: tem coisas na tua vida, meu irmão, que não permitem que tu produza. Tem coisas na tua vida que tu pode achar que são boas para ti, mas elas não são. Eu já estou vendo que elas não são boas para ti. E eu vou começar a limpar esses ramos. Eu vou começar a fazer algumas podas. Algumas coisas eu vou começar a arrancar do teu meio. Talvez pessoas que andavam contigo, elas vão se afastar de ti. Talvez pessoas que não te conheciam, elas vão se aproximar de ti. Talvez coisas que tu fazia, tu não vai mais fazer. Vai fazer coisas novas, coisas diferentes. Talvez aquele emprego que tu trabalhava antigamente lá, tu vai ser demitido, tu vai ficar triste, mas Deus vai te abrir uma outra porta, porque lá Ele vai te usar, lá Ele vai te prosperar, lá Ele vai fazer tu crescer. Talvez Ele vai fazer podas e tu olha assim: poxa, mas está saindo tanta coisa. Calma, calma. Porque Ele está limpando para que gere mais frutos. Ele está tirando coisas para que gere mais frutos, para que tu seja mais produtivo. Talvez tu olhe e diz assim: eu estou perdendo tanta coisa. Não, tu está apenas no processo de poda. Tu está apenas sendo limpo daquilo lá, daquilo que talvez te intoxicava, daquilo que talvez não permitia que tu crescesse mais espiritualmente, daquilo que talvez roubasse teu tempo, que tu deveria estar com o Pai, buscando a face do Pai, se dedicando ao Pai, entendendo o querer dele. Talvez ele está só limpando, ele está só refazendo todo o layout da nossa vida. Está só organizando as coisas que nós não conseguimos ver. Nisto é glorificado meu Pai, em que
deis muito frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Os discípulos de Cristo, eles geram frutos. Vou pedir já para a banda já ir se posicionando. Os discípulos de Cristo geram frutos, queridos. E muitas vezes Deus vai tirar coisas de ti. Vai tirar coisas do nosso meio. Vai nos limpar. Vai afastar talvez coisas que sejam tóxicas para nós. Coisas que nos afastam da presença dEle. Mas vai chegar um momento que tu vai frutificar. Vamos nos colocar de pé. Meu irmão, vá falando com o Senhor e pergunta para Ele: Pai, o que é necessário podar nesse momento? O que é necessário retirar da minha vida nesse momento? O que não tem te agradado? O que eu posso fazer para gerar mais? O que eu posso fazer para ser um filho mais frutífero? Pai, vai falando, Pai, com a tua igreja, Senhor. Sim, Pai. Nós somos, Pai, ramos, Pai, enxertados, Pai. A oliveira boa, Senhor. Nós queremos produzir, Senhor. Nós queremos ser frutíferos, Pai. Nós queremos dar frutos, Senhor. Mas então, Pai, através do Teu Santo Espírito, Pai, venha ao meio da Tua igreja, Pai, trazendo revelações, trazendo entendimento, Senhor. Existem coisas grandes, Pai, que Tu vai trazer através do Teu povo, Pai, nessa cidade, nesse local, Pai, e talvez até em outros locais, Senhor. Mas vai trazendo esclarecimento, Pai. Vai trazendo esclarecimento ao Teu povo, Senhor. A Tua palavra diz, Pai, que nós crescemos de glória em glória, Senhor. Então cresça agora, vá glorificando ao Senhor, vai clamando a Ele, vai dizendo: eis-me aqui, Pai. Eu estou aqui para gerar, Senhor. Eu estou aqui para gerar mais, Pai, em Tuas mãos, Senhor. Sim, Pai. Move, Pai. Move, Pai, meio dos Teus filhos, Pai.